A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, radiante, para a glória de Deus, que aí até tarde trabalhando no nosso estudo de hoje, né? E antes de dar início, tá? Só dar mais algumas explicaçãozinhas, tá bom, irmãos? Irmãs, como eu falei, né, esse é um estudo mais teórico, né, eu não preciso buscar revelação, pedir confirmação, né, eu só preciso estudar para passar para vocês aquilo que eu estudei, né, ou seja, todo mestre precisa aprender primeiro para depois ensinar. Então eu preciso revisar algumas coisas e tal, e como a gente está nesse projeto de leitura da Bíblia, né, então eu estou utilizando minha Bíblia de estudo, tá, minha Bíblia de estudo, irmãs, olha só como ela é fininha, ó. Viu que benção? Antes eu usava essa aqui, olha o tamanho disso aqui, irmãs, isso aqui é muito pesado. Algumas pessoas já me viram pregar com ela tá toda veinha, né? É uma Bíblia que tem hebraico, grego, concordância, né? Então é uma Bíblia de estudo. No final do vídeo eu vou explicar melhor sobre isso, caso você queira adquirir uma. Mas aí esse ano eu ganhei essa daqui do meu filho. E aí como pode ser uma Bíblia de estudo tão fininha, né? O que acontece? Essa Bíblia de estudo, aqui ela é só Bíblia, mas a parte do estudo fica num aplicativo aqui no meu celular. Então é muito bacana. E aí eu estudando aqui, né, para passar para vocês, eu ia passar para vocês aquilo que está na minha Bíblia de estudo, e aí depois eu ia ter que ficar copiando, né? Então eu falei, bom, quer saber? O Senhor me deu uma estratégia, né? Então eu peguei ali alguns recortes, tá? Da minha Bíblia, que eu não posso compartilhar, né? Porque é um conteúdo pago. E fiz ali, estou montando o PDF, tá? Com esses recortes da minha Bíblia de estudo. Por isso que quando você for ler lá no finalzinho eu fiz questão de deixar lá, conteúdo retirado da Bíblia de estudo. Tá bom? Para vocês não acharem que fui eu que escrevi tudo aquilo, né? Apesar de dar um trabalhão, ficar recortando e montando assim, né? Para ficar bonitinho. Mas toda a honra e toda a glória é do Senhor Jesus que nos deu essa estratégia, tá bom, irmãs? O intuito, né, desse segundo vídeo aqui teórico é dar agora uma... No primeiro lá eu fiz algumas explicaçãozinhas e fui bem assim, resumida mesmo no livro de Gênesis, né? Dessa vez a gente vai se aprofundar um pouco mais no livro todo de Gênesis e já vamos pegar aí o capítulo 1, tá? Porque o capítulo 1 também ele abrange muitos detalhes. E nos próximos estudos aí a gente vai ficar estudando capítulo por capítulo. Mas assim, não vou estudar um vídeo por, né, um capítulo por vídeo. Então, de repente, se eu ver que dá para pegar 5 capítulos, eu gravo ali 5 capítulos num vídeo explicando aqueles capítulos, tá bom? Então vai ser como se você tivesse aí uma Bíblia de estudo em vídeo, né? Você vai poder ler na sua casa, por exemplo. Ah, eu vou ler então os capítulos que a irmã Nata explicou. Expliquei lá 6, 7, 8, 9, 10. Você pode ler 6, 7, 8, 9, 10, tá bom? E aí, ou então você pode continuar lendo e depois, quando eu apresentar o estudo daqueles capítulos, né, você vai tirar as suas dúvidas, né, vai aí colocar o seu interesse, vai aguçar o seu interesse, porque é muito interessante, irmãs, quando a gente estuda assim mais profundamente, né, faz uma exegese, né, do livro, do contexto, você vê que tem muita coisa ali que aguça mesmo, né, o nosso interesse e a gente fica ali radiante, tá bom? Então a gente já vai começar agora. Eu já vou fazer esse estudo e essa gravação acompanhando o meu material, tá? Então vai ficar bem fácil quando eu postar o vídeo lá, eu vou postar o material, tá? Porque eu só não postei antes porque eu queria explicar essa questão da minha Bíblia de estudo, tá? Porque a irmã vai ver lá que parece uma colagenzinha, viu? As irmãs têm essa liberdade de estudar da forma que a irmã quiser. O importante é que a gente leia, né, a Bíblia e depois vem aqui e acompanha o estudo para ter algum esclarecimento a mais, tá bom? Acerca do assunto que a gente leu, né? Vocês vão ver, por exemplo, também que a diferença, né, de uma leitura sobre revelação do que uma leitura sobre estudo, né? Como a gente viu no estudo anterior,
revelado, né, de Peniel a Betel, a gente estava falando do livro de Gênesis, do capítulo 28 ao 32, mas ali o Senhor nos revelou algo, né? Então é muito interessante, irmãs. E eu oro, né, para que nesse estudo também o Senhor nos dê sabedoria e revelação para que a gente possa sair daqui também com revelação do céu, tá bom? Então vamos lá. Vou abrir aqui o meu material. Ele vai ficar pequenininho. Não estou mais enxergando o meu rosto aqui. Então se eu fizer alguma cara feia, a irmã não se importe, tá bom? Vai ser o estudo 15 e eu coloquei aqui o título Vamos Entender? Então vamos orar. Espírito Santo de Deus, que privilégio, Senhor, poder, Pai Santo e maravilhoso, dividir este momento, Senhor, de leitura e de estudo da Tua Palavra com as Tuas filhas, Senhor. Quero te pedir que coloque todos os impedimentos, empecilhos, barreiras, levantes e embaraços por terra, Pai Santo e maravilhoso, e nos ajude a adquirir mais conhecimento da Tua Palavra, porque a Tua Palavra mesmo diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento de quem Tu és. E nós sabemos que cada vez que nós nos expomos à leitura da palavra, nós estamos nos expondo a Ti, nós estamos nos alimentando de Ti, e nós estamos nos tornando cada vez mais parecido contigo, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que nos esclareça, Senhor, em nome de Jesus, e abençoa, Senhor, esse vídeo, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. Então vamos lá, irmãs. Vou ler aqui. Então começa aqui com um guia rápido, tá? Então qual é o propósito do livro de Gênesis, né? Acompanhar a implementação do plano de Deus para vencer o pecado por meio de Israel, seu povo escolhido. Então a gente entende que o pecado entrou na humanidade, né? E o Senhor, ele escolheu ali, ele formou, né? Ele separou para si um povo, né? Para demonstrar o quê? Que existe sim a possibilidade de vencer o pecado, né? A gente sabe que Israel falhou nesse aspecto, mas o plano do Senhor era perfeito, né? E por meio aí do seu povo, né? Ali dentro do seu povo, né? Veio Jesus, né? E aí lá na frente a gente fala mais disso. O autor desse livro de Gênesis, né? De acordo com a tradição, é Moisés. E já a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Contexto. Diversos lugares no Oriente Médio com foco principalmente nos patriarcas durante seu tempo em Canaã e no Egito. Então aqui nós lemos o guia rápido. Aí a gente vem aqui para o lado, está escrito Introdução. Gênesis é o livro dos começos, do universo e da humanidade, do pecado e de seus efeitos trágicos, e do plano de Deus para restaurar a bênção ao mundo por meio de seu povo escolhido. Deus começou a executar esse plano quando chamou Abraão e fez uma aliança com ele. Gênesis reproduz a bênção prometida por Deus de geração em geração até o tempo em que o povo foi escravizado e precisou ser liberto do Egito. Seu texto lança o alicerce para a revelação divina subsequente, e a maioria dos livros bíblicos se vale do seu conteúdo, ou seja, a maioria dos livros escritos lá na frente vai citar fatos que acontecem ali, né, que foram escritos no livro de Gênesis. Gênesis é fonte de instrução, consolo e edificação. Vamos lá. Contexto, né? Aqui agora temos o contexto do livro de Gênesis. Quando Gênesis foi escrito, os filhos de Israel haviam sido escravos no Egito durante 400 anos, tá? Então a gente precisa entender isso aqui, é interessante, tá? Em sua recente condição de libertos da servidão, foram conduzidos ao deserto para encontrar-se com o Senhor no Monte Sinai, onde Deus estabeleceu com eles um relacionamento de aliança e lhes deu a lei por intermédio de Moisés. Agora Israel estava prestes a entrar na terra prometida e receber a herança prometida por Deus a Abraão. Durante a escravidão no Egito, os israelitas adotaram muitas das ideias dos costumes pagãos de seus senhores egípcios.
e foram influenciados por falsos conceitos a respeito de Deus, do mundo e da natureza humana. Então, ali no Egito, né, reformulou a ideia deles de criação de tudo mais. E aí se tornaram escravos em vez de proprietários e administradores da terra. Talvez houvesse se esquecido das grandes promessas feitas por Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Ou talvez tivessem concluído que tais promessas jamais se cumpririam. Antes de entrar na Terra Prometida, os israelitas precisavam entender mais claramente a natureza de Deus e do mundo por ele criado, bem como o lugar deles nesse mundo. Tinham de aceitar sua identidade de descendente de Abraão, Isaque e Jacó. E Gênesis proporcionava o entendimento necessário. Então, irmãs, só dando uma explicadinha aqui, acabei tirando meu estudo aqui. Gênesis foi escrito em Êxodo. Olha que interessante, né? Porque em Êxodo, lá é onde o povo é tirado, e Moisés, ele encontra ali, né, se encontra com o Senhor lá no Monte Sinai, você lembra disso? E lá ele passa 40 dias, 40 noites, e depois ele sobe de novo, fica mais 40 dias, 40 noites lá, né, no Monte Sinai. E é ali que o Senhor ele traz toda essa revelação para Moisés de como tudo começou. E ali ele começa a redigir, por quê? Porque Moisés, né, ele era instruído nisso. Olha para você ver que nada é por acaso. Então Moisés ele foi criado ali no palácio, no Egito, né? Ali teve toda a educação necessária, então ele tinha como, né? E também ao mesmo tempo ele sabia e conhecia da sua própria história, por quê? Porque a sua mãe, né, lhe contava, lhe ensinava. Então até então as coisas, os fatos eram falados, tá? Então as pessoas iam transmitindo por linguagem falada. E Moisés, né, pegou ali também algumas coisas ali dos patriarcas, né? As promessas de Abraão, Isaque e Jacó, chegou até Moisés provavelmente por meio de sua mãe. Então, só que a criação, tudo aquilo mesmo, essa revelação toda veio lá no Monte Sinai. E aí o Senhor faz aquele compilado ali, né? E Moisés passa isso para o povo, onde nós chamamos ali de Pentateuco, né? Passa tudo isso para o povo ali em formato ali, né, do Gênesis, né, do livro de Gênesis, né? É claro que mais para frente, eu já estou me adiantando aqui no estudo, mais para frente esse livro é redigido, né, por outros escribas, né, e ali é acrescentado algumas coisas que vai fazer mais sentido ainda. Então vamos lá. Gênesis. Gênesis acompanha a obra de Deus destinada a trazer bênção em lugar da maldição que sobreveio à humanidade em decorrência do pecado. O livro reúne tradições de família, genealogias, acontecimentos históricos e comentários editoriais de modo a formar uma linha de argumentação unificada e contínua. Isso aqui, irmãs, eu vou deixar para vocês ler, porque senão vai ficar meio cansativo, né, o estudo aqui. Gênesis acompanha a obra de Deus destinada a trazer bênção em lugar da maldição que sobreveio à humanidade em decorrência do pecado. Então, o livro reúne tradições de família, genealogias, acontecimentos históricos e comentários editoriais de modo a formar uma linha de argumentação unificada e contínua. Cada uma das seções, né, exceto a primeira, começa com as palavras "este é o relato" ou "estas são as gerações", que em hebraico é Toledot. Em cada uma das seções de Toledot explica a história de uma linhagem de descendentes. E em cada caso, uma deteriorização das condições de vida é seguida de um enfoque cada vez maior no plano divino de abençoar o mundo. Esse plano é a base para a aliança de Deus com o seu povo. À medida que a bênção se desdobra, a aliança é esclarecida. E no final do livro, o leitor está preparado para o cumprimento das promessas na libertação de Israel, que aí vai entrar em Êxodo, tá bom?
Aqui tem mais coisinhas que você pode ler, não vou ler tudo, mas aqui vai falar de cada sessão, né? Então, capítulo 1 ao capítulo 2, do capítulo 2 ao capítulo 4. Eu não vou ler essa parte, você pode ler em casa, porque quando a gente for tratar capítulo por capítulo, a gente vai tratar dessas partes aqui, tá bom? A redação é aquilo lá que eu falei, né? Como esse livro depois foi redigido, né? Então, estudiosos bíblicos de várias linhas sempre reconheceram que diversas fontes foram usadas na redação de Gênesis e de outros textos históricos da Bíblia, como Reis e Lucas. Para escrever Gênesis, Moisés usou coletâneas de registros de famílias, tradições orais, né? Ou seja, eles iam falando, iam passando isso por palavras, relatos antigos de acontecimentos primevos e genealogias. Essas fontes podem ter sido incorporadas como foram recebidas, ou talvez o autor tenha alterado estilo e expressões para juntá-las com outros materiais, com o propósito específico de descrever os fundamentos da fé israelita. Gênesis também traz passagens e expressões que são evidentemente comentários editoriais posteriores, tá? Algumas seções, como a lista de reis de Edom lá, sabe, no capítulo 36, talvez tenha sido acrescentada no início do período monárquico. Então, não há contradição em dizer que Gênesis foi escrito por Moisés e expandido por editores subsequentes, cujo trabalho foi direcionado pelo Espírito Santo. Diante dessas considerações, os estudiosos conservadores consideram plausível que o material bíblico registre com precisão acontecimentos reais. Então é aquilo, irmãs, quando a gente vai estudar teologia mesmo, né, a gente vai entender que um livro, né, primeiro, ele não foi escrito naquela data que a gente acha. Ele foi escrito lá na frente, né, acerca de lá de trás. Então, até lá no Novo Testamento, por exemplo, você vai entender os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não foram escritos exatamente naquele momento que as coisas estavam acontecendo. Eles foram escritos depois, né, que as pessoas foram relatando os acontecimentos, os discípulos que conviveram com Jesus foi relatando os acontecimentos para alguém que sabia escrever, que não eram todos, né? Lucas ali era um deles, né, que escreveram os evangelhos. Então, é muito interessante isso. Talvez dê um nó aí na sua cabecinha, mas é simples de entender, tá bom? É possível que Moisés tenha sido a fonte fundamental do material registrado no Pentateuco, porque eu já falei lá em cima, e que alguns ajustes editoriais tenham sido feitos posteriormente, incluído o registro de sua morte em Deuteronômio 34. Então, ou seja, Moisés não conseguiu escrever a sua própria morte, né? Então, acontece ali alguns ajustes, né, de pessoas que vão reescrever, vão reeditar, vão melhorar ali o conteúdo até que ele ficou da forma que ele ficou. E tudo isso nós cremos que foi inspirado pelo Espírito Santo, né? Agora, irmãs, é interessante até falar sobre isso, né? Que eu ia falar, por exemplo, me perguntaram sobre Bíblias, né? Como comprar uma Bíblia, né? Eu vou falar, por exemplo, como comprar uma Bíblia de estudo, né? A minha primeira Bíblia, quem me deu foi a missionária Eliana, e eu pedi que fosse uma Bíblia de estudo aplicação pessoal. Por quê? Porque eu queria muito, muito, muito aplicar, conseguir entender e aplicar aquilo na minha vida. Nem trouxe ela aqui porque ela tá pior do que essa daqui, bem pior. Tá mofada e tudo mais, mas eu ainda tenho ela. Então, hoje em dia, você vai ver, como eu expliquei no áudio aí, né, que existem bíblias de traduções diferentes que estão tirando palavras para facilitar o entendimento, né, das pessoas que leem, só que assim, estão tirando palavras muito importantes, como eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão, estão tirando a palavra madrugada. Romanos 8, né, como eu postei lá no grupo, Romanos 8:1, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí, ó, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso é fundamental para entender o capítulo 1
e o que vai seguir por diante. Mas tiraram esse finalzinho aí, então, para quê? Para simplificar? Então é complicado, tá, irmãs? Então por isso que você for escolher uma Bíblia, escolha a mais fiel possível ao original que você consiga entender, é claro, né? Então essa é daquelas que tiraram umas palavrinhas assim, mas como eu ganhei do meu filho e como tem essa Bíblia de estudo aqui no aplicativo, e como eu já tenho leitura da Bíblia, né, eu já sei o que está faltando, o que não está faltando, então eu prossigo com ela. Mas eu não acho ela muito confiável para me indicar assim para alguém ler pela primeira vez, justamente porque tirou coisas muito importantes, tá bom? Então é só para explicar aqui, né, que naquela época, sim, até chegar a Bíblia como ela é, né, deixa eu até mostrar essa daqui, até chegar uma bibliona dessa aqui, então foram feitas sim algumas modificações, né, melhoraram daqui, colocaram dali, adicionaram algumas coisas, e aí nós temos aqui, né, mais para frente a gente vai estudar sobre isso, né, sobre o cânon bíblico, sobre a decisão de todos os livros que estão escritos na Bíblia, tá bom? Vamos lá. Significado e mensagem que o livro de Gênesis nos passa. As perguntas mais importantes de Israel são respondidas pelas narrativas de Gênesis. Vida e morte, a posse da terra de Canaã, você lembra que eu falei sobre isso? Em um outro estudo lá do deserto. O modo como Israel foi parar no Egito. Todas essas realidades são explicadas como intervenções providenciais de Deus na história. Israel fazia parte do plano de Deus para este mundo. Tal plano teve início na criação e terminará no futuro, quando as promessas tiverem sido inteiramente cumpridas. Então aqui nós vamos ler o seguinte: Israel, o povo escolhido. O tema central de Gênesis é a aliança de Deus com os herdeiros, né, da terra de Canaã. E bênção para o mundo. Então Gênesis fornecia a Israel a base teológica e histórica para a sua existência como povo escolhido de Deus. A letrinha está pequenininha aqui, irmãos. As origens de Israel remontavam ao patriarca Abraão, e seu destino era associado às promessas de Deus, tá? Então aqui a minha Bíblia, a tela tá aqui e o meu negocinho tá aqui pequenininho assim, tá bom? Lá e para vocês podem ampliar, fique à vontade. Mas eu tô com um pouquinho de dificuldade aqui, porque eu tô usando as duas coisas ao mesmo tempo aqui para estar lendo. Então nessa parte aqui do estudo, significado e mensagem, vai falar justamente qual é a mensagem principal do livro de Gênesis, né? Aqui, por exemplo, ó, bênção e maldição. A mensagem de Gênesis gira em torno dos temas de bênção e maldição, né? A bênção prometida daria aos patriarcas inúmeros descendentes e entregaria a essa descendência a terra da promessa. A bênção os tornaria conhecidos na terra, lhes daria condição de desenvolver-se, né? E privaria, né? Também ali, e a maldição lhes privaria, né, e deserdaria de tais benefícios. Então, toda a raça humana sentiria os efeitos da maldição em forma de morte, dor, julgamento divino sobre o mundo. Esses temas são recorrentes ao longo de toda a Bíblia. Profetas e sacerdotes falaram de bênçãos ainda maiores no futuro, e maldições ainda maiores para os que se recusarem à dádiva divina da salvação e seus benefícios. A Bíblia lembra ao povo de Deus que não se deve temer os seres humanos, mas sim a Deus, que tem poder de abençoar e amaldiçoar. Tá? Isso é muito interessante quando a gente for estudar sobre libertação, e muitos acham que quem amaldiçoa é Satanás. Não. Quem amaldiçoa é Deus, E a maldição, na verdade, é uma consequência da desobediência e que foi previamente avisado, ó, escolha a bênção ou a maldição, porque se vocês obedecer, tudo irá bem, mas se vocês desobedecer, automaticamente que as bênçãos vão ser retiradas e vão ser transformadas em maldição. E obviamente que aí Satanás pega carona nisso daí, né, para justamente cobrar
essas maldições, né, na vida de alguém ali que peca e não reconhece e não se arrepende, tá bom? Então aqui continua o bem e o mal, né, que vai falar do bem e o mal, o governo de Deus, né? Gênesis é uma introdução apropriada para a fundação da teocracia, o governo de Deus sobre toda a criação, que seria estabelecido por meio do seu povo escolhido. O texto apresenta a revelação inicial da soberania de Deus. Ele é o Senhor do universo, é aquele que move os céus e a terra para realizar seu plano. Deus deseja abençoar a humanidade, mas não tolera rebelião nem incredulidade. Suas promessas são magníficas e ele é plenamente capaz de cumpri-las. Para participar dos planos divinos é sempre necessário ter fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então, repetindo, estou lendo aqui o nosso material, tá? Ficou mais comprido, por quê? Porque eu dei aqui uma passada, ampliei um pouco mais falando sobre o livro todo de Gênesis. Ainda não li algumas coisinhas para não ficar cansativo, você lê o material lá, né? Se você quiser imprimir para depois rabiscar, eu gosto disso, porque quando eu rabisco, quando eu faço alguma coisinha assim, umas anotação, eu gravo melhor, tá bom? E agora sim, vamos falar de Gênesis 1, tá? Então a gente vai começar a tratar somente o capítulo 1 nesse vídeo, justamente porque eu tive que dar uma boa introdução, né, um bom resumo aqui do livro todo, tá? Gênesis 1, irmãs, então vamos lá. Do capítulo 1 ao capítulo 2, né, versículo 3, tá escrito assim: esses versículos introduzem o Pentateuco, né? O Pentateuco ele vai de Gênesis a Deuteronômio e ensinam a Israel que o mundo foi criado pelo único Deus verdadeiro e que foi ele quem o organizou e o povoou, e não os deuses das nações vizinhas. Deus abençoou 3 coisas específicas: a vida animal, a vida humana e o sábado. Essa tríade de bênçãos destaca o plano do Criador. A humanidade foi feita à imagem de Deus para desfrutar domínio sobre as criaturas da terra e para participar do descanso sabático de Deus. Então, tudo teve um propósito, né? O ser humano ele foi criado com o propósito de dominar a criação, né? E descansar, né, irmãs? Vamos lá. No princípio, a gente vê que o negócio tá invertendo, né, irmãs? O ser humano está sendo dominado e não está descansando em nada. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, né, quando Deus criou os céus e a terra, ou quando Deus começou a criar os céus e a terra, que vai depender da versão, essa declaração resume todo o relato da criação. De imediato, uma pergunta-chave é respondida: quem criou o mundo? Né? Embora a mentalidade naturalista moderna rejeite essa questão e o conceito de propósito na criação, Gênesis afirma o papel e o propósito de Deus na criação. O nome comum para Deus em hebraico é Elohim, enfatiza sua grande supremacia. A palavra Elohim está no plural, mas os verbos que acompanham são geralmente singulares, refletindo a coerente proclamação bíblica de um Deus único e onipotente. Criou, em hebraico, bará. Ó, para vocês verem, mas como o estudo mesmo, né? Quando você pega para estudar versículo por versículo, às vezes você estuda palavra por palavra, viu? Criou, em hebraico, bará. No Antigo Testamento, Deus é sempre o agente da criação, expressa por esse verbo que descreve a realização de algo novo, particularmente o cosmo, a humanidade, a nação israelita e a nova criação futura. Os céus e a terra são a totalidade do cosmo. Então, quando o versículo fala sobre criou os céus e a terra, está falando, na verdade, todo o universo, tá? Todo o cosmo.
O capítulo 1, versículo 2. Esse versículo fornece o plano de fundo para o resumo contido em 1:1 e a descrição detalhada em 1:3:2:3. As expressões criativas de Deus trouxeram ordem ao estado caótico do universo. Então, sem forma e vazia. Aí aqui vai falar em hebraico, tohu bohu. Essa concisa expressão significa algo como deserto e caótico e estabelece um forte contraste com a ordenada condição final dos céus e da terra. Águas profundas, em hebraico, terrom. Mano, você viu que interessante? Você vai estudando e você vai vendo que você, meu Deus do céu, está explicando tudo. Então, esse estudo vai ser realmente um estudo, tá? E ali fala, alguns estudiosos dizem tratar-se de uma alusão a uma deusa mesopotâmia, né, representando o caos. Mas Gênesis vê Terrom como um lugar inóspito, sabe quando fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Então aqui essa águas Terrom, que significa águas profundas, né? E o Espírito de Deus, Deus supervisionou diretamente o processo da criação. Então o Espírito de Deus estava ali, né, se movendo, supervisionando tudo o que estava acontecendo. Versículo 3. Então Deus disse, nada em Gênesis 1 é criado sem a poderosa palavra de Deus. Haja e ouve. A ordem de Deus fez que a sua vontade de criar o mundo fosse concretizada. Deus não é uma parte da criação, nem é por ela limitado. Ele é o supremo governante de todas as coisas. Versículo 4. A luz é a antítese da escuridão caótica. A luz, ou seja, ao contrário da escuridão. A luz foi declarada boa, mas a escuridão não. Deus é a fonte dessa luz. Ele separou a luz como fez com a água, por meio de sua palavra criadora. A luz está associada à vida e à bênção e estabelece um limite para que a escuridão não destrua a ordem do universo. A escuridão muitas vezes simboliza terror, morte e mal. E aqui vocês vão ver no estudo que tem várias referências para vocês comparar e estudar e ler bastante, viu, irmãs? Versículo 5. Deus chamou ou nomeou. Dar nome a alguma coisa significa exercer autoridade sobre ela. Dia. O hebraico uon pode referir-se à luz do dia, a um período de 24 horas, ou a um período não especificado no tempo, quando, literalmente no dia, né? E noite, manhã. O dia hebraico começava no pôr do sol. Isso aqui é muito interessante, viu? Assim como o primeiro dia começou com a escuridão e trouxe a primeira luz da manhã. Então vocês vão ver lá que toda vez que Deus criava alguma coisa, aí falava assim, e era tarde, né? E aí começa tudo de novo. Então, eles até hoje, né? O povo lá de Israel, a partir das 18 horas, ou na verdade quando o sol se põe ali, né? Ali começa o novo dia para eles, viu? Muito interessante isso. Versículo 6 e 8. O relato da criação descreve a aparência das coisas de uma perspectiva humana. O céu é visto como uma cúpula brilhante que é um anteparo entre dois ajuntamentos de água. No Antigo Oriente Próximo, compreendia-se o cosmo como um sistema de 3 camadas, com a chuva provindo da camada mais externa. Tá? Então a gente fala, quando fala ali do firmamento, que houve separação entre águas e águas, aqui para nós agora a gente entende como que é a atmosfera, né, onde se acumula lá em cima, ou melhor, abaixo da atmosfera se acumula nuvens de chuva, e a própria atmosfera ali é uma proteção ali também, né, provavelmente de água, né, para que a gente não seja atingido aí pelos raios do sol, enfim, né? Então a gente tem essa compreensão de céu ali, tá?
É como se fosse realmente essa atmosfera que nós conhecemos hoje. E mais para frente a gente vai ver que existem outros céus, tá? Mas esse céu aqui tá falando da atmosfera que cobre toda a terra. Junte-se às águas, versículo 9 e 10. Outra cultura antiga via o mar como uma força hostil. Gênesis mostra Deus restringindo ainda mais o caos, ao definir limites específicos para o mar. O dilúvio, um ato do juízo divino, desfez temporariamente essas fronteiras e devolveu a terra ao caos, tá? Então, lá na frente a gente vai falar sobre o dilúvio, a gente vai ver que não chovia ainda. Então, quando realmente aconteceu o dilúvio, aquela monte de água que estava suspensa, cai, na terra e aí estabelece o caos novamente. Por quê? Porque tudo morre, tudo apodrece, enfim. E aí começa tudo de novo após um longo tempo ali, até que aquelas águas evaporem novamente ou escoem novamente. Versículo 14 ao 31. Nos dias 4 e 6, Deus preencheu os domínios formados durante os dias 1 e 3. Versículo 14. Haja luzes no céu para marcar as estações, os dias e os anos. O movimento dos corpos celestes definia o calendário litúrgico de Israel, cujas raízes na criação proviam ocasiões sagradas para as festas e as celebrações. Versículo 16. Nas culturas pagãs vizinhas, as duas grandes luzes eram adoradas como divindades. Mas aí lá em Gênesis, você vê que aqui está falando justamente o quê? O povo, quando estava no Egito, tinha esse entendimento do sol e da lua, porque eles adoravam como divindades. Então, Moisés precisa receber essa revelação para esclarecer, que simplesmente o sol e a lua foram criados simplesmente para servir a Deus e à humanidade, para trazer luz e clareza ali na noite, não são divindade. Então aqui, mas em Gênesis elas servem a Deus e à humanidade. O sol e a lua são nomeados, mas simplesmente chamados de luzeiro maior e luzeiro menor. A não inclusão dos nomes talvez servisse para lembrar Israel de que os astros não eram deuses. Governar as estrelas. O céu estrelado testemunha o poder criativo de Deus, bem como proclama sua glória. Ele não serve para prever o futuro, como acreditavam os vizinhos de Israel. Versículo 21. Ao contrário da ideia pagã de que os grandes animais marinhos têm existência eterna como Deus, Gênesis diz que Deus os criou e é soberano sobre eles. O termo hebraico taninim, traduzido por animais, refere-se em outros lugares a crocodilos, monstros poderosos ou a criaturas do mar, o Leviatã. Versículo 22. Deus os abençoou. A bênção de Deus permite e possibilita o cumprimento do que ele falou, que os seres e as aves, esses ordenamentos definem a bênção. Os peixes e as aves são férteis por ordem de Deus e não por causa de rituais pagãos, como pensavam alguns vizinhos de Israel. Versículo 26. Façamos. É mais pessoal que o comando haja. O plural nós tem gerado várias explicações. A trindade, Então, o plural para denotar majestade, um plural para mostrar autodeliberação, Deus falando com sua corte celestial de anjos, o conceito de trindade. Então, esse façamos aqui trouxe vários questionamentos. Mas o que nós entendemos mesmo é que ali ele estava falando com, era o Pai, o Espírito e o Filho, falando ali entre eles. Um Deus verdadeiro que existe eternamente em três pessoas distintas. Foi revelado numa fase posterior da história da redenção, o que torna improvável ter sido essa a intenção do autor de Gênesis.
Estudiosos do hebraico geralmente rejeitam o ponto de vista no plural majestático, porque a gramática não o apoia claramente. Então, não foi demonstrado que o plural majestático é comunicado simplesmente pelo uso de um verbo no plural. Isso aqui complica a nossa mente, né, irmãs? Enfim, aqui está falando justamente como os teólogos, irmãs, eles se contradizem aí, por quê? Porque eles estão falando que esse façamos é Deus falando entre ele, Pai, Filho e Espírito Santo, ou é simplesmente uma outra forma, uma outra conjectura, né? E aí eu vou deixar para vocês ler que essa parte aqui ficou muito comprida. Vai ficar cansativo e vocês não vão entender se eu ler. Ser humano ou homem, o hebraico traz Adão. As expressões a nossa imagem, semelhante a nós, são praticamente sinônimas em hebraico. Os seres humanos desfrutam uma relação única com Deus. Dominará. Os seres humanos representam o Criador como seus embaixadores, vice-regentes e administradores da terra. Então, aqui uma vez eu falei, né, num outro estudo, que esse a nossa imagem e semelhante a nós não quer dizer que somos exatamente iguais em aparência, né, a Deus, mas somos a semelhança como seres pessoais, seres relacionais, seres que têm inteligência, seres que se conversam entre si, tá? Então nós temos essa capacidade de dominar, né, e até reinar, né, como assim ele nos colocou para dominar e reinar. Agora quando vem o reino de Deus, né, quando Jesus vem e anuncia o reino de Deus, ele coloca ali nós como chamados para reinar também. Então são características que nós temos a semelhança de Deus. Versículo 27, tá acabando, irmãs. A primeira poesia de Gênesis celebra a grande proeza de Deus ao criar a humanidade, seres humanos, ou o homem, que o hebraico traduz como Adão. Esse termo é usado com frequência para designar a humanidade de modo coletivo. Embora tradicionalmente traduzido por homem, o gênero não é a questão aqui. Ambos, homem e mulher, estão incluídos nessa palavra ser humano, Adão, tá? 28. Deus os abençoou. Disse: a mensagem de Deus para a humanidade é direta e íntima. Somos administradores da autoridade que ele nos delegou. Governem, dominem. Como vice-regentes de Deus, né? Os seres humanos estão encarregados do cuidado e da administração do mundo que Deus criou. Somos mordomos, né, de tudo que Deus criou e temos que prestar conta disso. 29 e 30, para encerrar, esses versículos destacam a extensão em toda a terra e a variedade de todas as plantas com sementes, todas as árvores frutíferas, da provisão de Deus para os seres humanos, animais e aves. Então, irmãs, esse aqui ficou bem comprido, eu achei que seria um vídeo só de 20 minutos, mas é como eu falei, a gente vai tratar capítulo por capítulo. E se eu ver que o capítulo, né, vai ficar muito extenso, a gente vai prolongando aí o nosso estudo sem problema nenhum, tá bom? O importante é que isso aguça o interesse de vocês na leitura da palavra, tá? Como eu disse, hoje eu também fiz um resumo mais específico aí do livro todo de Gênesis, mas nos próximos não vai ter essa parte, tá bom? E é isso, minhas amadas, estou muito feliz, né? Peço, irmãs, que tenham cuidado, se for para compartilhar esse conteúdo de PDF com alguém, porque eu estou retirando ele de um conteúdo pago, mas eu não estou comercializando, né? É para estudo mesmo, né? Então, sinto paz no meu coração. Mas a gente sabe que a maldade está em toda parte, né? Então, cuidado ao compartilhar, que algumas pessoas aí podem, de repente, se beneficiar disso, e isso pode trazer maldição, né? Já que vai ser aí uma iniquidade, tá bom?
Hoje talvez tenha ficado muito cansativo, mas eu creio que nos próximos, né, que a gente vai estar falando agora só dos capítulos, né, fique mais leve o estudo. Eu espero aí que as irmãs leiam, né, se interessem mesmo pelo estudo da palavra de Deus e estejam orando aqui pelas nossas vidas, porque é muito prazeroso, mas dá um pouquinho de trabalho, toma um pouquinho do nosso tempo, mas tudo isso para a glória de Deus. Eu também sou muito abençoada, né? Porque aí eu vou lendo também a palavra tudinho de novo e a gente vai esclarecendo muitas das coisas que às vezes a gente até já tinha esquecido, tá bom, minhas irmãs? Esse é um estudo bíblico, tá? A gente chama de exegésico, né? Quando a gente vai lá palavra por palavra, versículo por versículo, e nós estamos aí entrando, né? Então, no nosso estudo teórico para valer em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Pai Santo e maravilhoso, por essa gravação desse estudo de hoje, Senhor. Sei que ficou um pouco, de repente, um pouco cansativo para as minhas irmãs, Pai Santo e maravilhoso, mas eu creio que aquelas que têm muito interesse, Senhor, em aprender e entender como a tua palavra foi escrita, como esse livro foi escrito, por inspiração, Senhor, elas vão se alegrar nesse estudo. Sei que os próximos, Senhor, creio que será mais leve, mais curto, Pai Santo e maravilhoso, mas eu te agradeço por isso. Te agradeço porque o Senhor me capacitou e tem trazido as tuas filhas aqui para estar estudando comigo, Senhor, para sermos abençoadas, grandemente edificadas, Senhor, por essa palavra, Senhor, pela tua palavra que está registrada nas Sagradas Escrituras, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda nessa caminhada, que nós não venhamos desistir no meio do caminho, Senhor. Nos ajuda aí até o fim, na leitura e no entendimento, Senhor, de como ela foi escrita, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Um abraço bem forte e apertado, minhas irmãs. Um beijo, viu? Fiquem com Deus.